Hoje a nossa aula será sobre formação de líderes, transmitindo a visão. O promotor de missões, ele deve formar líderes ou a missão dele é apenas fazer campanha missionária? Claro que a nossa missão vai muito além disso. Nós somos chamados para formar uma geração com visão missionária. Então, não é apenas a questão da gente trabalhar a campanha, levantar um alvo audacioso, isso tudo é bênção, faz parte. Eu acredito que a campanha é a maior oportunidade que Deus nos dá para fazer isso. E você já deve ter ouvido o pastor Fernando falar, o pastor Milton, que se nos oferecessem aí 20 milhões para não fazermos campanha, nós nunca aceitaríamos, porque é a campanha que traz a visão missionária, que trabalha e que mantém viva a chama missionária dentro da igreja. Mas o nosso papel é formar uma geração com visão missionária. Vai muito além das campanhas. Então, a gente tem que entender que o nosso papel é sim formar líderes com visão missionária. Nós vamos ter mais para frente uma aula sobre conselho missionário, mostrando como é importante envolver os líderes da igreja para a gente conseguir chegar em todas as gerações da nossa igreja, em todos os departamentos, em todas as organizações. Então, esse conselho missionário, o ideal é que ele esteja com a liderança da igreja e o promotor influenciando esse conselho missionário para que essas pessoas, esses líderes também influenciem os seus liderados. Agora, formar líderes não é uma coisa natural para a gente. Precisa ser uma coisa realmente muito bem pensada. Tem uma frase do pastor Josué Campanha que diz assim: se você quer resultados para 10 anos, plante projetos. Se quer para 100 anos, plante líderes estratégicos. Nós precisamos ter intencionalidade na nossa formação de líderes. Porém, formar líderes não é uma coisa que para a gente se torna natural. Por quê? Porque mexe com algumas coisas do nosso ego, algumas coisas da nossa carne que precisam ser trabalhadas todos os dias no nosso quarto secreto, que precisam ser quebradas ali diante de Deus, o nosso orgulho, a nossa vaidade. Por quê? Porque formar líder é você preparar pessoas para que sejam melhores do que você. Um bom líder, ele forma líderes melhores do que ele. E ele tem essa consciência de que o ideal é ele, quando sair, se tiver qualquer chamado, suponhamos, muitos promotores são chamados para ir para o campo missionário. E quando ele sai? A igreja continuou fazendo tudo o que fazia? Ele formou uma liderança melhor do que ele para ficar no lugar dele? Então, quando a gente pensa em formar gente melhor do que a gente precisa trabalhar a nossa vaidade, o nosso orgulho e uma série de questões carnais que o nosso velho homem todo dia tenta dominar o nosso coração. Nós vamos pensar em 3 características de um líder cheio do Espírito Santo que está consciente da sua missão de formar uma liderança com visão missionária. A primeira questão é, ele não precisa aparecer. A nossa tendência humana não gosta disso. Eu já tive, por exemplo, contato com promotores que ficaram na igreja há 30, 40 anos e quando chegava alguém tentando ajudar, alguém para fazer parte da equipe missionária, de alguma forma, esses promotores iam minando as ideias, iam desanimando essa pessoa até ela desistir. Por quê? Porque ele queria ficar no cargo e ele não queria que ninguém tomasse o cargo dele por várias questões. Muitas questões envolvidas e essa ideia de cargo vitalício não é a visão de um promotor de missões que quer formar uma geração com visão missionária. Nós precisamos formar líderes e a gente pode observar que nós estamos formando líderes quando nós não estamos aparecendo tanto, quando eles começam a aparecer mais do que nós. Então, humanamente falando, não é uma coisa natural. Não é uma coisa natural. O grande problema é que nós temos muita dificuldade de renunciar aos holofotes. Por isso que ser promotor de missões não é uma questão técnica. Nós vamos trabalhar nesse curso várias coisas para você trabalhar na sua igreja, dicas práticas, mas nada disso vai fazer diferença se você não entender que o seu papel é espiritual, que você está em guerra espiritual, em batalha espiritual e que se você não tiver uma vida diária de oração, de quebrantamento, de renúncia, de enxergar as suas falhas, de enxergar os seus defeitos e se quebrar diante do Senhor, não vai ter estratégia nenhuma que vai poder mudar a visão da sua igreja, certo? Então, quando a gente pensa
em deixar as pessoas aparecer, em formar pessoas, a gente tem que pensar que eu invisto em alguém, eu transmito a minha visão, eu capacito essas pessoas e eu deixo elas fazerem, eu solto para que elas possam também ser instrumento de Deus ali na minha igreja, com o seu grupo, cada um no seu grupo agindo, trabalhando, transmitindo a visão que você passou a essa liderança. Por isso a gente precisa acreditar no potencial das pessoas e é por isso que vem a segunda característica. Um promotor de missões cheio do Espírito Santo, ele tem que entender que não pode ter medo de errar. A gente normalmente tem medo de errar, isso faz parte da nossa natureza, a gente tem medo de investir nas pessoas erradas e a gente cria um padrão na nossa cabeça de como que é o líder perfeito. A gente imagina aquela pessoa eloquente, aquela pessoa que extrovertida, mas na verdade a nossa função não é ficar observando as características das pessoas para definir quem vai ser líder ou não. Ninguém é perfeito. Se dependesse também da gente ter todas as qualidades possíveis para ser promotor, Deus não ia chamar a gente. Porque também a gente tem um monte de limitação. Então não é nossa função determinar quem é ou não é capaz para ser líder. Nós precisamos compreender que Deus chama quem Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Ele chama pessoas que na nossa concepção não tem nada de líder, mas Ele vai, chama e usa essas pessoas. E a gente precisa estar atento à voz de Deus para discernir quem Ele quer que a gente influencie na nossa igreja local. Nem sempre a gente acerta, e isso faz parte. Alguns vão nos desapontar rapidinho, outros você vai ter que andar um tempo com eles, para você trabalhando e vendo o que Deus está fazendo na vida dele. Outros vão se desapontar, vão falar, não quero. E outros vão se despontar, vão ser aquelas pessoas que vão ser ponta firme com você e que vão estar transmitindo a visão nas suas classes de EBD, em todos os lugares onde estiverem. Outra dica importante, aproveita o brilho nos olhos das pessoas. Isso é muito bom. Muitas vezes a gente é culpado pelas pessoas não se envolverem tanto no trabalho missionário porque a gente não aproveita. Essas pessoas às vezes vão para uma viagem missionária, às vezes conhecem um projeto, às vezes recebem um missionário, às vezes Deus usa um vídeo, qualquer coisa, e essa pessoa que está com o coração ardendo por missões e a gente não usa, não sabe aproveitar esse momento, começa a pôr defeito, começa a pôr dificuldade, obstáculo, e aí essa pessoa então ela vai esfriando. E a gente perde a oportunidade de formar um líder, um grande líder, aproveitando a paixão, o brilho nos olhos, porque a gente não teve a capacidade de aproveitar esse momento para puxar alguém para perto da gente, para a gente transmitir a visão. Agora, todos os que nós treinamos serão grandes líderes? Provavelmente não. Provavelmente isso não vai acontecer. Errar faz parte da formação de líderes. E quando nós investimos nas pessoas, acreditamos nas pessoas, é natural que algumas pessoas vão se despontar e outras vão nos desapontar. Então a gente precisa ter esse senso de que faz parte disso. Agora, quando a pessoa erra, se há alguma falha na nossa equipe, a gente deve apontar o erro, como que funciona isso no nosso trabalho de liderança dentro da igreja. O líder que tem visão, que é uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele não aponta o dedo. Ele sabe parabenizar a sua equipe quando acerta e ele toma para si a culpa quando a equipe erra. Mas vai ser sempre culpa do líder? Não. Às vezes aquela paixão, aquele brilho nos olhos era fogo de palha. A pessoa não vai ser aquilo que você imaginava que ela era. Às vezes a pessoa mesmo cometeu alguma falha, mas a questão é o seguinte, nós que somos líderes, nós não podemos jamais apontar o dedo para alguém, porque nós vamos perder o respeito de toda a nossa equipe. E o líder que tem a visão de Deus, quando o seu liderado acerta, ele parabeniza, ele glorifica a Deus, ele sabe elogiar de forma que Deus seja glorificado. E quando a sua equipe erra, ele toma para si, ele pensa onde que eu errei, o que eu fiz, que da próxima vez eu não vou fazer,
cuida das pessoas, ama as pessoas e ele não se vê acima das pessoas. Eu gosto muito de um texto de Mateus 23, eu quero ler com você, versículo 10 e 11. Diz assim, na versão NVI: tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo. Nós não somos chefes, nós só temos um chefe. E que o Senhor nos ajude a ter essa visão de servo. Nós não estamos liderando para apontar o dedo para ninguém. Nós estamos trabalhando todos juntos para que o Evangelho seja expandido e para que Jesus possa vir nos buscar e seu reino alcance toda a terra. Bom, então, se você vê que os seus liderados estão acertando, parabenize e glorifique a Deus por isso. E se você vê que há algum erro, não aponte o dedo, tome para si a responsabilidade, mas acima de tudo, não tenha medo de errar. A terceira característica de um líder cheio do Espírito Santo é que ele ensina com a vida. É uma vida vivendo aquilo, é uma visão. O líder que tem visão de Deus, ele respira isso. Então ele transmite isso de forma natural. As pessoas que estão perto dele começam a pensar como ele, falar como ele, fazer as coisas como ele. E o tempo vai passando, essa influência é tão verdadeira da vida na vida, que as pessoas com o passar do tempo começam a fazer igual. E muitas vezes nem se dão conta que estão pensando, falando e fazendo igual o seu líder. Tamanha influência que essa pessoa exerce na vida das pessoas. Eu acredito que seja a forma mais linda de formar líder, vida na vida. É andar junto e transmitir a visão tão naturalmente que as pessoas passam então a pensar como você, muitas vezes nem se dá conta que aprenderam com você, que foram influenciadas por você. Nem sempre eles vão bater nas nossas costas e falar assim, olha, obrigada porque hoje eu tenho visão missionária graças a você. Não importa isso, o que importa é que Deus está transmitindo a sua visão através da sua vida. Deus está sendo glorificado, Deus está te usando. E não importa se as pessoas reconhecem isso ou não. Não faz diferença na nossa vida se as pessoas reconhecem que nós somos instrumentos de Deus. O que importa é que Deus é glorificado e nós, sendo quem somos, apesar de nós, Deus nos usa. E como é lindo a gente poder ver as pessoas fazendo as coisas envolvidas com aquilo, amando aquilo, influenciadas pela nossa visão. Então, quando a gente fala desse brilho nos olhos, é muito bom a gente tomar cuidado para não ficar querendo enxergar os nossos brilhos, o brilho nos nossos olhos, né? Porque quando a gente olha para si, eles se apagam. A gente precisa simplesmente amar a obra missionária, amar o Senhor acima de todas as coisas, andar com Ele, transmitir essa visão naturalmente nas nossas vidas, porque quando a gente ama missões, a gente de fato respira isso faz parte do nosso DNA. A gente não consegue não exalar isso no nosso coração. E as pessoas acabam realmente envolvidas com isso. Quanto menos aparecemos, mais formamos líderes. Quanto mais vivemos, mais formamos líderes. Portanto, nós precisamos aprender que não importa quem ensinou, não importa, o que importa é que as pessoas aprendam. O verdadeiro líder, ele não espera aplausos, medalhas, porque influenciaram as pessoas, porque formaram líderes com visão missionária. O seu coração simplesmente quase explode de alegria quando vê alguém falando como ele, pensando como ele e vivendo como ele, porque aprendeu com ele, mesmo que essa pessoa não reconheça que aprendeu com ele. Eu gosto muito do livro do Tim Keller, eu sempre falo isso quando estou com os promotores, é um livretinho muito pequenininho que chama Ego Transformado. Eu aconselho vocês lerem esse livro, porque ele trabalha muito essa questão da gente se esquecer, não importa, é o autoesquecimento, não importa se me reconhecem, se não me reconhecem. E tem uma frase que diz assim nesse livro: a humildade do Evangelho mata a necessidade que tenho de pensar em mim. Essa é a liberdade que vem do autoesquecimento. É o descanso bendito que somente o autoesquecimento nos oferece. Nós precisamos aprender que o mundo não gira em torno da gente, que nada é sobre nós, nada é sobre nós, tudo é sobre Ele, sobre o avanço do reino dele. Nós somos apenas canal.
Então, não importa se eu apareço ou não apareço, não importa se há no meu coração o desejo de ser reconhecido pelas pessoas, nada disso faz diferença. As pessoas não precisam me reconhecer. O que importa é que Ele apareça, que Ele cresça, porque tudo é sobre Ele. Eu encerro dizendo que o movimento missionário é de Deus. Nós só chegaremos a todas as gerações e alcançaremos o Brasil e o mundo se todos nós estivermos alinhados na mesma visão. Nós precisamos formar líderes que sejam, a começar em nós, servos humildes, que busquem a cada dia aparecer menos e viver mais, para que Cristo cresça e toda a glória, honra e louvor sejam dados única e exclusivamente a Ele, Jesus. Que o Senhor nos ajude. Não se esqueça que no blog do Promotor você encontra todo esse conteúdo, você pode ir lá pesquisar Formar Líderes, que você vai encontrar tudo que foi dito aqui. E o nosso curso, basicamente, no blog do Promotor você encontra tudo, você pode estar sempre de olho lá, que tem todo o material. Até a próxima aula.